Saudações amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Cars Curso, Gabriel Teixeira, e eu já vim inaugurar com vocês um novo quadro chamado GT Responde. Qual a ideia? Responder as dúvidas de vocês, espectadores. Então se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo ela em vídeo da forma mais completa possível para esclarecer as suas dúvidas. Se você fizer comentários aí, perguntas também em outros vídeos, a gente vai respondendo tudo aqui no GT Responde. Bom pessoal, vamos lá então. Bom, esse é o nosso primeiro encontro, nosso primeiro GT Responde, e hoje eu vou comentar algo que as pessoas comentam muito pra mim. Pô, Gabriel, qual o melhor carro pra mim? Qual é o ideal? Na verdade, em relação não ao modelo em si, mas qual o estilo de carro seria ideal pra mim? Eu vou comentar dos tipos básicos que existem. Primeiramente, os hatchbacks. Hatchbacks são carros compactos, praticamente eles tem a parte ali do motor, parte da frente, e depois a carroceria e porta-malas é um único volume. Eles são carros bem interessantes porque eles são compactos, eles são ágeis normalmente no trânsito e também a grande vantagem deles é a versatilidade. Por eles não serem sedã, ou seja, não terem uma parte muito grande na traseira do porta-malas, normalmente tem bons ângulos de ataque e saída. Então, e é também um carro muito interessante para você colocar bagagem, se você consegue muitas vezes você bater o banco ou até deixar a tampa do porta-malas aberta em uma exceção, então você consegue ser um carro bem versátil. Acho interessante, se você só tem um carro na família, você precisa de um carro uma hora para andar na terra, uma hora para você também precisa colocar volumes grandes, o hatch é um carro que pode te atender bastante. É um carro que são mais em conta também, carros mais baratos, e no meu ponto de vista vale a pena como um carro bem versátil para o dia a dia, para mais que você precisa. Não tem um porta-malas grande, tudo bem, mas a versatilidade é algo que é bem interessante nele. De hatches nós temos aqui o Smart, mas como exemplo temos o Palio, o Gol, o Uno, enfim, vários carros aqui no mercado brasileiro. Na verdade os hatches são dos mais vendidos hoje, já nem tanto, mas é um dos mais populares que nós temos no nosso mercado. 2. Sedãs. Sedãs, temos um exemplo aqui, Aston Martins, mas temos os carros muito mais em conta, que são divididos em 3 partes. Parte aqui da frente do motor, o volume aqui, onde é o habitáculo, e a parte traseira, que é a porta-malas. São carros que são bem interessantes pela capacidade de carga deles, seus carros realmente eles são grandes também. O problema deles é que são a abertura do porta-malas, então limita, você consegue colocar bastante coisa no carro, mas principalmente volumes pequenos. Você precisa transportar um volume grande, como geladeira, a geladeira aí também é exagero, mas por exemplo TVs, ou algo do tipo brinquedo de criança, por exemplo bicicletas, já é algo que complica um pouco. E são praticamente divididos em 3 categorias. Os compactos, que na verdade são derivados de carros hatches, como por exemplo a gente tem o Ford Ka, temos o Gran Siena, o Voyage, temos os médios também, que são os carros já de nível um pouco maior, como por exemplo Corolla, Civic, C4, e temos também os grandes, que já Accord, Camry, são carros já superiores de alto luxo, vamos poder dizer assim. Então os sedãs também são bem interessantes para a família, porém o problema é que limita um pouco a capacidade de peças volumosas que você vai transportar. 3. Notchback. Notchback seria como se fosse um hatchback, porém tem uma traseira um pouquinho maior. Casos do Astra, estilo, eles não são hatches, que não são totalmente a parte traseira hatches, porém eles também não são sedãs, porque é como se fosse um porta-malas um pouco ampliado aí, como foi com vocês, estilo Astra, são exemplos de carros notchbacks. 4º tipo, as peruas ou station wagon. São carros interessantes, como se fossem hatches, porém eles têm uma traseira estendida. Grande vantagem, capacidade grande de carregar peças volumosas. Eu mesmo tenho meu Corolla Wagon, é um carro realmente extremamente versátil, já carreguei muita coisa nele, desde berço, o antigo dono já carregou geladeira, máquina de lavar, carreguei porta, armário, enfim, muitas coisas, o carro já me serviu bastante. E interessante é o quê? Volume grande que você tem do porta-malas. Vale lembrar que muitas vezes, o caso do Corolla, a perua ela tem uma capacidade de carga maior do que o sedã. Então não é só questão de volume, mas o carro acaba aguentando carregar um pouco mais de peso. Bem interessante as peruas, infelizmente cada vez temos menos no mercado, não existem mais peruas de entrada, peruas baratas para se comprar, todos os carros aí de alto luxo, na faixa dos 500, 600 mil para cima. E são cada vez mais raros, não só no Brasil, mas no mundo também, por causa dos SUVs. 5ª categoria, SUVs. Na verdade o SUV de verdade é o quê? Um carro como esse, um Ford Explorer, que a gente tem tração 4x4, ele é feito sobre chassi, é um carro realmente robusto. Hoje utiliza-se muito a palavra SUV, mas na verdade seria mais um crossover. É que o Metro utiliza essa palavra e acabou se adotando. Mas um SUV raiz são carros como esse, realmente carros robustos feitos para a terra. Como por exemplo o Ford Explorer, temos a Hilux, temos também a Pajero, a Trailblazer, enfim, esses carros realmente são os SUVs raiz que nós temos. 6ª categoria, crossover. Crossover seria, como o próprio nome diz, cruzamento de tipos de carros. Então carros com características de um pouco de minivan,
um pouco de SUV, enfim, são os nossos SUVs aqui que a gente encontra como Export, HR-V, Renegade. Esses carros, na verdade, são os famosos crossovers. São os carros com apelo mais para rodovia, para a cidade, na verdade, mais urbanos, porém eles têm alguns apetrechos off-road. E aí, como é mistura de segmento, criou-se esse nome para designar como crossover, mas muitos acabam chamando de SUV. A gente acaba adotando até esse nome para não confundir as pessoas, mas na verdade deveria ser um crossover mesmo. Sétimo, vamos falar agora então um pouco da minivan. Minivan são carros compactos, mas feitos para a família, como se fosse um volume só. O habitáculo dele é grande, como por exemplo o Picasso, o Zafira, são carros muito focados para a família. Oitavo lugar, temos as vans. As vans são carros maiores, normalmente de teto alto, para grande capacidade de carga, principalmente de pessoas de espaço interno e para carregar pessoas. Como por exemplo nós temos muito conhecida a Ducato, também temos a Sprinter, enfim, são carros muito utilizados mais para o trabalho executivo, para o transporte de pessoas, mas também nada impede, se tem uma família grande, ter um desses também para o dia a dia, ou para transportar a família, na verdade, para o dia a dia acaba ficando um pouco complicado, né? Nono lugar, temos os furgões. Furgões são carros feitos para o trabalho, na verdade, para a carga em si, como por exemplo a Fiorino, temos também a Ducato Cargo, temos também a Sprinter Cargo, vários carros desses que são vans, são utilizados também para carga. E aí nós temos os nomes muito utilizados como furgão. Não somente os furgões compactos, como a Fiorino, são poucas opções que nós temos no mercado. A maioria são mais furgões médios. Estão vindo muitos agora, alguns aí, como por exemplo da Citroën, da Peugeot, estão vindo alguns cargos aí também, que já é intermediário entre uma Fiorino e, por exemplo, uma Ducato. Estão sendo boas opções também bem interessantes. Décimo lugar, nós temos então os conversíveis, que são subdivididos em grupos. Por exemplo, os Roadster. Como eles são, o Roadster normalmente tem uma frente grande e apenas 2 lugares aqui, levam apenas 2 pessoas. Já outro tipo muito comum que nós temos são os Cabrio. Quem são os Cabrio? Como aqui são os que eles têm a capota, eles são reclináveis, né? Na verdade o teto acaba saindo, porém ela fica na parte traseira como uma lona. É muito comum, por exemplo, o Mini Cooper é assim, essa BMW 325i também é um exemplo. Já exemplo de Roadster, que a gente comentou atrás, temos, por exemplo, o Porsche. Porsche Boxster é um exemplo desse tipo de carro. Outra subdivisão é a targa. Como que é a targa? Normalmente não tem essa parte daqui do teto, nós temos uma estrutura com vidro. Um exemplo seria o Porsche 911 Targa e o próprio Chevrolet Corvette Targa aqui que nós temos. É um dos tipos aí que nós temos então, de conversível. Resumindo, temos praticamente 3 tipos de conversível. Na verdade, o que é conversível? Conversível são carros que não têm o teto, né, que o teto são removíveis. Então, praticamente são divididos em Roadster, isso a gente comentou para 2 lugares sem o teto, seria um teto removível. Temos também esse daqui que é o Targa, onde nós temos a estrutura aqui com vidro, e também temos Cabrio, que ele recolhe a capota, porém ela não fica embutida, ela fica recolhida na parte traseira. Todos os outros a gente chama de conversível como uma forma geral. 11ª categoria, temos as picapes. As picapes, na verdade, são como essas daqui. Elas podem ser divididas praticamente em 2 grandes grupos. Na verdade, vamos comentar em 3. São carros que levam bagagem, né? Carros que têm uma caçamba para carregar carga. E aí são divididos em 3 praticamente, que são os compactos. Quais são eles? Praticamente Estrada, Saveiro, que são picapes para baixa capacidade de carga. Depois temos as picapes médias, que seriam, aí praticamente a gente tem várias, S10, Hilux, L200, enfim, são carros que normalmente são feitos sobre chassis. E já o terceiro são as picapes grandes, que são os carros da Dodge, aqueles carros que carregam mais de 1 tonelada. Vale lembrar que, pô, Gabriel, mas a gente tem os carros como a Toro. Pois é, a Toro, na verdade, sim, é uma picape, concordo, seria entre uma compacta e a média. A Fiat, quando lançou, colocou o nome de PUV, Pickup Utilitary Vehicle, que seria como SUV, só que para picape. São carros que eles são feitos sobre chassis, então tem que tomar um pouco de cuidado que eles não permitem tanta torção. Se você pegar uma Toro e usar muito na terra, você vai ter alguns problemas. São carros que se assemelham na forma de dirigir muito a um sedã, porque é um carro realmente feito na mesma forma de um sedã, como um monobloco. Já as outras picapes médias e normalmente algumas grandes, elas são sobre chassis. Então você tem o chassi a parte de baixo e em cima é montada a carroceria. E aí você tem uma certa torção que é permitido por causa para você poder andar na terra. Você consegue identificar uma e a outra a partir da caçamba. Quando a caçamba ela é separada da parte do carro em si, da parte da cabine, aí nós temos um carro sobre chassis.
Como é uma coisa, quando é uma única peça, como por exemplo o Toro, aí sim você sabe que se torna de um monobloco. Bom, então, na verdade, a gente tem que se atentar a isso, de acordo com a sua utilidade, a sua utilização. Se é menos na terra, mais na cidade, te aconselho o monobloco. Vai usar o carro muito na terra, realmente vai exigir muito dele com carga, prefiro um com chassi que realmente vai ter uma durabilidade bem maior e vai te atender mais. Vale lembrar que carros com monobloco eles são muito mais confortáveis, porque você consegue fazer uma suspensão melhor, uma suspensão independente mais sofisticada, já que o carro se assemelha muito na forma construtiva de um sedã, de um hatch, enfim, de um carro convencional. Nossa última categoria, 12ª, seria a de cupês. O que seriam carros cupês? Seriam carros com apenas 2 portas e são carros também que normalmente o teto na parte da frente sempre é maior do que na parte traseira. Então temos um teto traseiro aí que ele acaba caindo bastante. Normalmente é um carro aí que a gente tem basicamente 2 ou 3 volumes, temos a parte da frente que seria onde fica o motor, a parte do habitáculo e às vezes um porta-malas ali, normalmente sim, tem um porta-malas pequeno ou algum tipo de porta-malas tem. Então praticamente 3 volumes, são carros com apenas 2 portas e também cujo teto acaba caindo, né, acaba declinando bastante, acaba reclinando. A gente tem o famoso Fiat Coupé, que é um exemplo assim, também temos como por exemplo o Porsche 911, temos diversos carros, vários cupês, alguns também, como por exemplo a Honda chegou a trazer Civic Coupé algumas vezes aqui para o Brasil, né, que muitas vezes tem essa possibilidade. Tem um modelo que ele é sedã, enfim, e tem também a derivação Coupé. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você também quer que responda a sua pergunta, deixa ela aqui, na medida do possível a gente vai respondendo em vídeo, coisas que realmente são interessantes para você, as dúvidas de vocês. Obrigado por ter ficado com a gente até o final, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos que gostam de carro e estão em dúvida aí qual carro seria interessante para eles. Então pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!